Eu nasci e cresci no interior de Minas Gerais, num lugar tão afastado que o barulho mais alto da noite era o canto dos grilos e o estalo da madeira velha da casa se acomodando no escuro. O sítio ficava a quase 40 minutos de estrada de terra da cidade mais próxima. Não tinha vizinhos por perto, só pasto, mato fechado e um brejo antigo que ninguém gostava de atravessar depois do pôr do sol. Desde pequeno, ouvia meu avô dizer que aquela terra tinha história ruim. Ele nunca explicava direito. Apenas cuspia no chão, fazia o sinal da cruz e dizia que certas coisas era melhor deixar quietas. Eu achava que era coisa de velho, superstição de gente da roça. Até a noite em que tudo mudou. Eu tinha 26 anos quando voltei a morar no sítio. Meus pais tinham falecido e a terra ficou para mim. A casa era antiga, feita de madeira escura, com telhas coloniais e um porão que sempre esteve trancado. Ninguém nunca entrava lá. A chave simplesmente sumiu décadas atrás. Na primeira semana, tudo parecia normal. Silêncio, solidão, rotina simples. Mas na segunda semana começaram os sinais. Toda noite, exatamente às 3 horas da madrugada, eu acordava com o mesmo som. Alguém caminhando ao redor da casa. Passos lentos, pesados, como se fossem pés descalços pisando na terra molhada. Eu levantava, pegava a lanterna e não encontrava nada. Nenhuma pegada, nenhum barulho. Só o vento e o mato parado demais, quieto demais. Na terceira noite seguida, ouvi algo pior. Enquanto tentava dormir, escutei alguém me chamando pelo nome. Não era um grito, era um sussurro arrastado vindo do quintal. Micaí! Meu sangue gelou. Reconheci a voz. Era a voz da minha mãe. Ela tinha morrido há 5 anos. Levantei num pulo, coração quase saindo pela boca. Abri a porta da frente e a escuridão parecia mais densa do que o normal, como se engolisse a luz da lanterna. O mato não se mexia, o brejo ao fundo estava silencioso demais. Então ouvi de novo. Filho, vem aqui. A voz vinha em direção ao brejo. Fechei a porta com força e passei o resto da noite sentado na cama com a espingarda do meu avô no colo, rezando como nunca rezei na vida. No dia seguinte, procurei um vizinho antigo, o seu Geraldo, que morava a uns 10 quilômetros dali. Quando contei o que estava acontecendo, o rosto dele ficou pálido. Ele me perguntou apenas uma coisa. Você mexeu no porão? Respondi que não. Ele respirou aliviado, mas logo ficou sério de novo. Então ele me contou a verdade que ninguém nunca teve coragem de me dizer. Antes da minha família comprar o sítio, aquela terra pertencia a um homem conhecido como Joaquim da Rola. Um sujeito cruel, violento, que torturava trabalhadores e, segundo os boatos, fazia coisas erradas com quem atravessava suas terras. Um dia, alguns peões desapareceram. Nunca acharam os corpos. Diziam que ele enterrava gente viva no brejo. Diziam também que, quando tentaram denunciar, Joaquim matou a própria família e se enforcou no porão da casa. O porão que ninguém nunca abriu. Naquela mesma noite, ouvi algo diferente. Não eram passos do lado de fora. Eram passos dentro da casa. O assoalho rangia lentamente vindo do corredor. Eu estava sozinho. Tranquei a porta do quarto e me escondi atrás da cama. O cheiro veio antes de qualquer coisa. Um odor forte de terra molhada e carne podre. A maçaneta começou a girar sozinha. Do outro lado da porta, uma voz rouca, profunda falou: Você mora na minha terra agora. A madeira da porta começou a inchar, como se algo pressionasse de fora para dentro. Então ouvi um estalo seco, vindo do chão. O alçapão do porão, que eu nem sabia que ainda existia, se abriu sozinho. Um frio absurdo tomou a casa. Um choro começou a ecoar de baixo. Dezenas de vozes misturadas, algumas rezando, outras gritando por socorro. E então, eu vi. Uma mão negra, coberta de lama, saiu do alçapão. Depois outra. Um corpo começou a subir, com o pescoço torto, marcas de corda, olhos completamente vazios. Quando o rosto apareceu sobre a luz fraca da lua, eu senti vontade de morrer ali mesmo. Era o Joaquim. Ou o que sobrou dele. Ele sorriu. E atrás dele,
Dezenas de sombras começaram a subir do porão. Desmaiei. Quando acordei, já era manhã. A casa era normal, o alçapão fechado, nenhum sinal de nada. Mas no meu braço havia marcas de dedos afundadas na pele, roxas e geladas. Eu abandonei o sítio naquele mesmo dia. Nunca mais voltei. A terra foi vendida por quase nada. Ninguém ficou lá depois de mim. Até hoje, às vezes, acordo às 3 da madrugada com o cheiro de terra molhada e uma voz distante sussurrando meu nome, como se ainda estivesse me chamando de volta. E eu sei, se eu voltar, dessa vez não saio vivo. Eu nunca contei essa história inteira para ninguém. Não porque eu não quisesse, mas porque sempre que começo a lembrar dos detalhes, sinto o mesmo cheiro voltando. Terra molhada, madeira apodrecida e algo velho demais para ainda estar aqui. Hoje moro na cidade, cercado de gente, barulho e luz, mas nenhuma dessas coisas consegue abafar o que vivi naquele sítio. Porque certas experiências não acabam quando você vai embora. Elas ficam esperando você baixar a guarda. O sítio se chamava Sítio Santa Garcia. Nome estranho, antigo, desses que ninguém sabe explicar. Ficava no interior do Paraná, longe de tudo. Para chegar lá eram quase 50 minutos de estrada de chão, passando por mato fechado, porteiras enferrujadas e um trecho onde o rádio simplesmente parava de funcionar. Meu avô dizia que aquele pedaço de estrada engolia som. A casa era velha, feita de madeira grossa, com janelas pequenas e sempre fechadas. O telhado rangia mesmo sem vento. Atrás da casa havia um curral abandonado, um galpão caído e mais ao fundo uma mata fechada que ninguém nunca limpou. E no meio dessa mata, um antigo poço coberto por tábuas. Desde criança eu sentia medo daquele lugar. Não medo comum, era uma sensação constante de estar invadindo algo que não queria ser invadido. À noite, o silêncio era tão pesado que parecia pressionar o peito. Nenhum grilo, nenhum sapo, nada. Quando meus pais morreram, o sítio ficou para mim. Eu estava quebrado financeiramente e emocionalmente. Achei que passar um tempo lá ajudaria a organizar a cabeça antes de vender tudo. Eu não sabia que o lugar estava apenas esperando eu voltar adulto, sozinho. Nos primeiros dias, só senti desconforto. Dormia mal, acordava cansado, sempre tinha a impressão de ouvir passos do lado de fora, mas quando olhava não havia nada, nenhuma pegada, nenhum sinal. Na quinta noite, acordei com um barulho vindo da cozinha. Era o som de alguém arrastando algo pesado no chão. Peguei a lanterna e fui verificar. A mesa estava fora do lugar, a cadeira caída e na parede, marcas de algo sendo arranhado, como unhas grandes tentando atravessar a madeira. Voltei para o quarto tremendo. Naquela mesma noite, acordei exatamente às 3h33 da madrugada com alguém sussurrando perto do meu ouvido. Você voltou. O quarto estava gelado. A lanterna piscou sozinha. Tive certeza absoluta de que havia alguém ali comigo, parado, me observando respirar. Passei a trancar a porta todas as noites. Os sonhos começaram logo depois. Sonhos pesados, sempre no mesmo cenário. Eu andando pela mata atrás da casa, seguindo uma voz conhecida. Às vezes era minha mãe, às vezes meu avô, sempre me chamando para perto do poço. Toda vez que eu olhava para dentro do poço, acordava gritando. Até que uma noite eu não acordei. Ou pelo menos achei que não. Levantei da cama, peguei a lanterna e saí de casa como se estivesse sonâmbulo. A lua iluminava o caminho até a mata. O ar estava parado, sem vento, sem insetos. A lanterna apagou sozinha quando cheguei perto do poço. Foi ali que ouvi vozes, muitas vozes. Algumas choravam, outras rezavam, outras riam. E uma voz mais forte, mais grave, falou bem atrás de mim. A terra lembra de quem sangrou nela. Senti uma mão gelada tocar meu ombro. Quando virei,
vi algo que nunca deveria existir. Era um homem, ou o que restou de um. O corpo estava torto, afundado, como se tivesse sido enterrado e desenterrado várias vezes. O pescoço tinha marcas profundas de corda. Os olhos eram completamente pretos, sem branco algum. Ele sorriu e apontou para o poço. Olhei. Lá dentro, vi rostos, muitos rostos, pessoas empilhadas, presas, algumas ainda se mexendo, mesmo sem vida. Reconheci um deles. Era meu avô. Acordei na minha cama gritando, com marcas de lama nos pés. No dia seguinte, procurei um morador antigo da região. Um senhor que, quando ouviu o nome do sítio, ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Ele me contou o que ninguém nunca teve coragem de contar. Décadas atrás, o sítio pertencia a um homem conhecido como Rola Velha, um sujeito que oferecia abrigo a viajantes e trabalhadores, mas ninguém que dormia ali saía igual. Alguns sumiam, outros voltavam mudos, enlouquecidos. Diziam que ele fazia pactos usando gente viva, jogando corpos no poço para alimentar a terra. Quando tentaram prendê-lo, encontraram o homem morto dentro do poço, mas o corpo nunca foi retirado. Naquela noite, decidi ir embora. Arrumei minhas coisas às pressas. Quando estava saindo, ouvi passos correndo atrás de mim. A porta da casa bateu com força. Todas as janelas começaram a tremer. Do fundo da casa, veio um coro de vozes gritando meu nome. E então ouvi claramente: "Você já faz parte daqui." O chão cedeu sob meus pés. Caí no escuro. Acordei dias depois no hospital. Um caminhoneiro me encontrou desacordado na estrada, quilômetros longe do sítio. Eu estava coberto de lama, com marcas de mãos no peito e nas costas. O sítio nunca foi vendido. Ninguém consegue ficar lá. E às vezes, quando estou quase dormindo, sinto o mesmo cheiro e ouço uma voz sussurrando: "Volta, a terra ainda tem fome." Eu nunca acreditei que um lugar pudesse aprender uma pessoa. Sempre achei que memória fosse coisa de gente, de fotografia, de papel velho. Hoje eu sei que tem terra que observa, que escuta, que guarda. E quando decide agir, não faz barulho. Ela espera você se cansar. O que vivi aconteceu no interior do Maranhão, numa região afastada, conhecida apenas como Baixão do Norte. Não aparece em mapa turístico. Na verdade, mal aparece em mapa algum. É uma área de sítios antigos, muitos abandonados, cortada por estradas de barro que viram lama pura quando chove. O tipo de lugar onde as pessoas aprendem a não perguntar demais. Eu fui para lá por necessidade. Trabalhava fazendo manutenção em propriedades rurais. Consertava cercas, bombas d'água, telhados. Um serviço simples, mas que me levava a lugares isolados. Recebi uma ligação estranha de um número fixo antigo. A voz do outro lado era feminina, cansada, quase sem emoção. Disse que precisava de alguém para ficar algumas semanas cuidando de um sítio enquanto ela resolvia problemas na cidade. O pagamento era alto demais para pouco serviço. Perguntei por que ninguém da família ficaria lá. Ela demorou a responder. Porque o lugar não gosta de gente nova, mas também não gosta de ficar vazio. Achei que fosse força de expressão. Aceitei. O sítio ficava depois de quase 2 horas de estrada ruim. Em certo ponto, percebi que não via mais casas, nem postes, nem qualquer sinal de presença recente. As cercas estavam caídas. Algumas placas enferrujadas traziam avisos antigos, apagados pelo tempo. Quando passei pela última porteira, senti algo estranho. O ar parecia mais pesado, mais quente, mesmo sendo cedo. A casa era grande, antiga, construída em adobe e madeira grossa. As paredes tinham manchas escuras que não pareciam um mofo comum. As janelas eram altas, estreitas, sempre fechadas por dentro. Não havia cortinas. O chão era frio, irregular, como se tivesse afundado em alguns pontos.
A mulher não estava lá. Só deixou a chave escondida e um bilhete curto. Evite o fundo do terreno. Não fique acordado depois que tudo silenciar. No primeiro dia, explorei o lugar com calma. Havia um celeiro antigo, quase caindo, um chiqueiro vazio e um trecho de terra baixa nos fundos onde a vegetação crescia torta em círculos estranhos. Não vi animais, nenhum, nem insetos, nem pássaros. Isso não é normal no interior. Na primeira noite, senti dificuldade para dormir, não por medo direto, mas por uma sensação constante de estar sendo observado por algo que não precisava se esconder. Não ouvi barulho algum, nenhum grilo, nenhum vento. O silêncio era tão absoluto que doía. Acordei várias vezes com a impressão de que tinha esquecido algo importante, algo grave, como quando você sai de casa achando que deixou o fogão ligado, mas não lembra exatamente por quê. No segundo dia, comecei a perceber pequenas coisas fora do lugar. Pegadas no chão da cozinha, mas não de sapato. Marcas largas, arrastadas, como se alguém andasse cansado demais para levantar os pés. Limpei tudo. À tarde, as marcas voltaram. Na terceira noite, ouvi o primeiro som claro. Vinha do lado de fora da casa. Não era passo, era algo sendo arrastado lentamente, interrompido por pausas longas, como se quem puxasse precisasse descansar. O som fazia o chão vibrar de leve. Não tive coragem de sair. Fiquei parado, segurando a respiração até o silêncio voltar. Quando amanheceu, encontrei marcas profundas na terra, indo do fundo do terreno até a parede da casa e parando ali, como se tivessem sido absorvidas. No quarto dia, resolvi ir até a vila mais próxima para perguntar sobre o sítio. Um senhor muito velho, sentado na porta de um bar quase abandonado, ficou sério quando descrevi o lugar. Ele não perguntou o nome, apenas disse: "Aquele terreno não devolve quem aceita ficar." Contou que há décadas, famílias inteiras tentaram morar ali. Algumas foram embora de repente, outras simplesmente desapareceram. Diziam que o chão afundava diferente à noite, que dava para ouvir gente conversando debaixo da terra. Voltei inquieto. Naquela noite, acordei com um peso enorme sobre o peito. Não consegui me mexer, nem gritar. Senti algo muito próximo do meu rosto, um cheiro antigo, abafado, como roupa guardada com terra. Uma respiração irregular, quente. Uma voz falou, bem devagar: "Você escuta melhor quando para de resistir." Quando consegui me mover, estava sozinho, mas no meu peito havia marcas arroxeadas, como se dedos tivessem pressionado demais. A partir daí, o tempo começou a falhar. Horas passavam rápido demais, outras pareciam não terminar nunca. Às vezes eu tinha certeza que já era noite, mas ainda era tarde. Comecei a ouvir murmúrios vindos dos fundos do terreno. Não eram pedidos de ajuda, eram conversas comuns e interrompidas, como pessoas falando baixo para não serem ouvidas. No sexto dia, encontrei algo enterrado raso demais. Um pedaço de tecido antigo, depois outro. Quando puxei, vi que não era pano solto. Era parte de uma roupa humana. Não cavei mais. Meu corpo travou completamente. Naquela madrugada, a casa começou a estalar como se estivesse sendo pressionada por fora. As paredes rangiam, o chão vibrava. Ouvi passos dentro da casa, lentos, desorganizados, como se muitas pessoas andassem sem direção. Ouvi uma frase repetida várias vezes, em vozes diferentes: "Agora você entende." Corri para pegar minhas coisas. Quando tentei sair, a porta não abria, as janelas não se mexiam. Do lado de fora, vi silhuetas paradas, imóveis, observando. Não tinham um rosto definido, só formas humanas erradas. O chão começou a ceder sob meus pés. Afundava lentamente como areia molhada. A última coisa que ouvi foi: "A terra não gosta de ficar sozinha." Desmaiei. Acordei dias depois em um hospital pequeno.
Um grupo de caçadores me encontrou desacordado perto da estrada, a quilômetros do sítio. Eu estava coberto de terra, com as unhas quebradas e a garganta inflamada, como se tivesse gritado por muito tempo. A mulher nunca foi encontrada. O sítio permanece abandonado. Ninguém aceita serviço naquela área. Até hoje, às vezes acordo com a sensação de peso no peito e a certeza de que em algum lugar algo ainda sabe exatamente como eu respiro e está esperando eu cansar de fugir. Eu sempre acreditei que algumas regiões do interior não são exatamente lugares, mas intervalos. Espaços onde as regras funcionam diferente, onde o tempo não se comporta direito e onde certas coisas continuam existindo simplesmente porque ninguém teve coragem de interrompê-las. O que eu vivi não começou com medo, começou com estranhamento e terminou com a certeza de que nem tudo que fica para trás realmente fica. Tudo aconteceu no interior do Piauí, numa área rural afastada conhecida apenas como Baixa do Silêncio. O nome não aparecia em mapas oficiais, mas qualquer morador antigo da região sabia indicar o caminho, sempre com relutância. Era um conjunto de sítios antigos, muitos abandonados, separados por quilômetros de mato seco, pedras e árvores tortas pelo vento. Eu fui para lá por causa de uma herança indireta. Um tio-avô que quase ninguém mencionava tinha falecido, e como eu era o único parente vivo em linha próxima, fiquei responsável por ir até o local, avaliar a propriedade e providenciar a venda. Não me deram detalhes, só disseram que o sítio estava fechado havia muitos anos. A estrada até lá parecia não acabar nunca. Em certos trechos, o chão ficava tão batido que parecia pedra. Em outros, o carro afundava em areia fina. O céu ficava estranho conforme eu avançava. Não escurecia de vez, nem clareava completamente. Era como se o dia estivesse preso num fim de tarde eterno. Quando cheguei à porteira, senti um desconforto imediato. Não físico, era uma sensação de erro, como se eu tivesse entrado num lugar onde não era esperado. A madeira da porteira estava velha, mas firme demais para o tempo que aparentava ter. Ao empurrá-la, ela não fez barulho algum. A casa ficava a uns 300 metros da entrada. Era uma construção simples, antiga, com paredes grossas de barro e teto baixo. As janelas eram poucas e altas. A porta principal estava fechada, mas destrancada. O ar dentro da casa era mais frio do que do lado de fora, apesar do calor da região. Não havia móveis quebrados, não havia sinais de abandono comum. Tudo estava parado, como se alguém tivesse saído por alguns minutos e nunca mais voltado. No primeiro dia, caminhei pelo terreno. O sítio era grande demais para uma pessoa só. Havia um curral seco, um depósito vazio e, mais afastado, uma área rebaixada do terreno onde o chão parecia sempre mais escuro. A vegetação ali crescia baixa, irregular, formando manchas. Não vi animais, nem mesmo insetos. Na primeira noite, não consegui dormir direito. Não ouvi barulhos. O problema era justamente esse. O silêncio não era natural. Era espesso, pesado, como se estivesse ocupando espaço. Eu sentia que se falasse alto, algo responderia. Acordei várias vezes com a sensação clara de que alguém estava em pé dentro do quarto, perto da parede. Eu abria os olhos devagar, com o coração disparado, mas não via nada. Mesmo assim, a sensação não ia embora. Na segunda noite, ouvi um som diferente. Não vinha de dentro da casa. Era como um arrastar lento, distante, vindo da área rebaixada do terreno. Não era contínuo. Arrastava, parava. Arrastava de novo, cada vez mais perto. Não tive coragem de sair para ver. No manhã seguinte, encontrei marcas no chão. Não eram pegadas definidas, eram sulcos longos, fundos demais,
como se algo pesado tivesse sido puxado por ali repetidas vezes. Os sulcos iam da área baixa até perto da casa e paravam abruptamente. No terceiro dia, resolvi ir até um povoado pequeno a alguns quilômetros dali, um lugar quase esquecido, com poucas casas e um comércio antigo. Quando mencionei o sítio, o dono do bar ficou em silêncio por um tempo longo demais. Ele me perguntou apenas uma coisa: "Você dormiu lá?" Quando respondi que sim, ele desviou o olhar. Contou que aquela área era evitada há décadas. Disse que muito tempo atrás, pessoas se instalaram ali tentando viver da terra. Algumas adoeceram sem explicação, outras começaram a agir de forma estranha. Paravam de falar, de comer, de sair de casa, até que simplesmente ficavam. Ele usou exatamente essa palavra: ficavam. Voltei para o sítio com uma sensação ruim grudada no corpo. Naquela noite, acordei com um peso sobre as pernas. Não consegui me mexer. Senti algo pressionando, devagar, como se testasse minha reação. Uma respiração fraca, irregular, vinha de muito perto. O cheiro era seco, antigo, como poeira misturada com pele. Ouvi uma voz baixa, quase cansada: "Você ainda anda muito." Quando consegui me mover, estava sozinho, mas minhas pernas estavam cobertas de marcas arroxeadas, profundas, como se mãos tivessem se apoiado ali por muito tempo. A partir desse dia, o tempo começou a falhar. Às vezes eu jurava que tinha acabado de acordar, mas o sol já estava alto. Em outros momentos, parecia que a noite durava horas demais. Comecei a ouvir sons que não sabia explicar. Passos lentos do lado de fora, murmúrios baixos vindos do chão, como se alguém conversasse sob a terra. No sexto dia, encontrei algo enterrado raso demais na área baixa do terreno. Era um objeto pessoal. Depois outro, coisas comuns. Um pedaço de sapato, um botão quebrado. Não cavei mais. Não precisei. Meu corpo sabia o suficiente. Naquela madrugada, ouvi pessoas caminhando ao redor da casa. Não eram rápidas, não eram agressivas. Eram passos lentos, desorganizados, como se não houvesse mais pressa. O chão vibrava levemente, as paredes rangiam. Senti a casa inteira pressionada de fora para dentro. Várias vozes murmuravam a mesma frase, em tons diferentes: "Aqui ninguém vai embora inteiro." Tentei sair. A porta não abriu. As janelas estavam travadas. Do lado de fora vi silhuetas paradas, imóveis, observando. Não tinham um rosto definido, apenas formas humanas incompletas. O chão começou a ceder lentamente sob meus pés. Não de uma vez, aos poucos, como se a casa estivesse afundando. Desmaiei. Acordei dias depois em um posto de saúde distante. Fui encontrado caminhando sem rumo na estrada, desidratado, coberto de poeira e com as solas dos pés machucadas, como se tivesse andado por muito tempo. O sítio nunca foi vendido. Até hoje, às vezes acordo com a sensação de peso nas pernas e com a certeza de que caminhar demais não significa escapar. Alguns lugares não querem que você fique. Eles querem que você se torne parte do caminho. Eu não fui ao Vale do Cedro por curiosidade. Fui porque ninguém mais quis ir. Quando um lugar começa a recusar pessoas, ele acaba escolhendo quem chega por último. No meu caso, escolheu alguém que precisava do dinheiro e acreditava demais que silêncio era só ausência de barulho. O vale ficava no interior do Rio Grande do Sul, numa região de morros baixos e matas densas, cortada por estradas estreitas que pareciam sempre úmidas, mesmo em dias secos. Para chegar lá, era preciso atravessar uma ponte antiga de madeira e seguir por um caminho que descia lentamente, como se o terreno quisesse te conduzir para dentro dele. O GPS parava de funcionar sempre no mesmo ponto. Os moradores diziam que ali o sinal escorregava. Eu trabalhava como topógrafo. Recebia um contrato simples.
Passar alguns dias no vale, medir limites antigos de uma propriedade rural e registrar pontos para uma futura venda. O pagamento era alto para pouco serviço. Perguntei por quê. O homem que me contratou respondeu sem hesitar: porque ninguém aguenta ficar lá. O sítio ficava no fundo do vale, uma casa antiga, de madeira escura, cercada por árvores altas que bloqueavam a luz em certos horários do dia. O ar ali era diferente, mais frio, mais parado. Mesmo com vento nos morros, o vale parecia sempre contido, como se estivesse segurando algo. No primeiro dia, fiz medições perto da casa. Notei que o som se comportava de forma estranha. Às vezes, minha própria voz parecia atrasar, como se o eco não soubesse quando responder. Em outros momentos, o som simplesmente morria a poucos metros de distância. Atrás da casa havia uma área de mata fechada, cortada por trilhas antigas quase invisíveis. Não vi animais, nenhum, nem pássaros, nem insetos, apenas folhas imóveis e um silêncio que parecia atento. Na primeira noite, dormi mal, não por barulho, mas por uma sensação constante de desalinhamento, como se meu corpo estivesse no lugar errado. Acordei várias vezes com a impressão de que alguém tinha acabado de sair do quarto. O ar ficava mais frio nesses momentos, como se algo tivesse passado por mim. Na segunda noite, ouvi passos. Não vinham de fora da casa, vinham debaixo do assoalho. Passos lentos, irregulares, como alguém caminhando sem saber exatamente para onde ir. O som atravessava a madeira, subia pelas paredes e parecia se espalhar pelo teto. Fiquei parado, sem respirar, até o som cessar. No dia seguinte, examinei o chão da casa. Encontrei marcas estranhas entre as tábuas. Riscos longos, fundos, cobertos por verniz antigo. Não pareciam recentes, pareciam repetidos, como se o mesmo movimento tivesse sido feito muitas vezes ao longo dos anos. Decidi perguntar na cidade mais próxima sobre o vale. Um senhor muito velho, sentado em frente a uma venda antiga, reconheceu o nome imediatamente. Ele não sorriu, não se assustou, apenas disse: aquele vale não deixa ninguém ir embora do mesmo jeito que entrou. Contou que décadas atrás, famílias tentaram morar ali. Algumas adoeceram sem explicação, outras começaram a agir de forma estranha, falavam sozinhas, se perdiam dentro da própria casa, esqueciam nomes. Muitas foram embora às pressas. Algumas nunca chegaram à estrada. Na terceira noite, acordei com alguém chamando meu nome. Não era alto, não era urgente. Era um chamado calmo, repetido, vindo da mata atrás da casa. Reconheci a voz. Era a minha própria voz, mais lenta, mais cansada. Levantei da cama sem perceber. Só me dei conta quando já estava perto da porta. Meu corpo parecia responder a algo que eu não comandava. Consegui travar a porta e recuar. O chamado cessou imediatamente. Naquela madrugada, ouvi algo pior. Várias vozes conversando ao mesmo tempo vindas do vale. Não gritavam, não choravam. Falavam como pessoas reunidas em volta de algo invisível. Em certos momentos, parecia que discutiam. Em outros, que contavam algo em coro. No quarto dia, encontrei marcas no terreno. Não eram pegadas comuns. Eram depressões longas, paralelas, como se algo tivesse sido arrastado morro abaixo repetidas vezes. As marcas não seguiam trilha alguma. Elas apenas desciam e desapareciam na mata fechada. À noite, a casa começou a reagir. As paredes estalavam como se estivessem sendo pressionadas por fora. O assoalho vibrava levemente. O ar ficava mais denso. Ouvi passos ao redor da casa, muitos passos. Todos lentos, desorganizados, como se ninguém tivesse pressa. Ouvi uma frase repetida em vozes diferentes. Aqui a gente aprende a ficar. Tentei sair na manhã seguinte. O carro não ligou. A bateria estava morta. O celular descarregado. O vale parecia mais fechado do que antes. As árvores pareciam mais próximas. O caminho de subida parecia mais longo. Quando caminhei alguns metros pela estrada, senti um peso enorme nas pernas. Cada passo ficava mais difícil, como se o chão me puxasse para baixo. Ouvi passos atrás de mim. Não virei.
Voltei para casa sem lembrar direito do caminho. Na última noite, acordei com o quarto cheio, não de pessoas visíveis, mas de presença. O ar estava carregado, mal conseguia respirar. Vi silhuetas se formando lentamente perto das paredes, altas demais, estreitas demais, não tinham rosto, não tinham forma definida. Uma delas se aproximou da cama e falou, com uma voz que parecia vir do chão: "Você já mediu o suficiente." Senti um peso esmagador sobre o peito. O assoalho começou a afundar. A casa rangia como se estivesse cedendo. Desmaiei. Acordei dias depois em um hospital pequeno. Um grupo de moradores me encontrou caminhando no topo do morro, confuso com os equipamentos espalhados pela estrada. Eu estava desidratado, com marcas profundas nas pernas e nas costas, como se tivesse sido segurado com força. O contrato foi cancelado. O vale não foi vendido. Até hoje, às vezes sinto dificuldade para subir ladeiras. E quando fico em silêncio absoluto, ouço passos sob meus pés, me acompanhando no ritmo errado. Alguns lugares não querem que você vá embora. Eles querem que você aprenda a descer. Eu cresci ouvindo que o Campo Fundo era só uma parte esquecida do interior de Minas Gerais, um trecho de terra onde nada prosperava direito. Não era amaldiçoado, segundo diziam. Era apenas errado. A terra não rendia, o gado adoecia sem motivo, e quem ficava tempo demais ali acabava indo embora do mesmo jeito, calado, magro e com os olhos sempre atentos ao chão. Eu nunca levei essas histórias a sério. Voltei para lá já adulto, depois de muitos anos morando na cidade, para cuidar da venda de um terreno que tinha pertencido ao meu avô. Ele morreu sem nunca explicar por que se recusava a atravessar aquela área do sítio, mesmo quando isso encurtaria caminho. Sempre dava a volta, mesmo mancando. O Campo Fundo ficava numa depressão natural do terreno. Não era um buraco visível, mas uma região onde o solo descia lentamente, quase imperceptível. Quando você percebia, já estava lá embaixo. As árvores eram mais espaçadas, o vento não corria direito e o som parecia sempre abafado, como se o ar estivesse mais pesado. Cheguei no fim da tarde. O céu estava limpo, mas a luz parecia fraca demais para aquele horário. A casa antiga ficava perto da borda do campo, construída de frente para a parte mais baixa, como se observasse algo que não queria perder de vista. Na primeira caminhada pelo terreno, senti uma coisa estranha. Meus passos pareciam atrasados, não fisicamente, mas na percepção. Eu pisava e só depois sentia o impacto. Era como se o chão respondesse com atraso. A primeira noite foi silenciosa demais. Nenhum grilo, nenhum sapo, nenhum farfalhar. O silêncio não relaxava, ele pressionava. Era impossível esquecer que ele estava ali. Acordei de madrugada com a sensação clara de que alguém estava parado do lado de fora da casa, olhando para dentro. Não havia passos, nem sombra, nem barulho de respiração. Apenas a certeza desconfortável de presença. Fiquei imóvel por minutos intermináveis, até o sentimento diminuir. No dia seguinte, encontrei algo que não lembrava de ter visto antes. Pequenas marcas circulares no chão do Campo Fundo. Não eram buracos, eram afundamentos suaves, repetidos, como se algo pesado tivesse se apoiado ali por muito tempo, parado. Conforme os dias passavam, comecei a perceber mudanças sutis. O campo parecia maior do que no dia anterior, não em extensão real, mas na sensação de atravessá-lo. Caminhar até o outro lado levava mais tempo. O sol parecia se mover mais devagar quando eu estava lá embaixo. Na terceira noite, ouvi vozes. Vinham do campo, muitas, baixas. Não formavam palavras claras, mas mantinham um ritmo constante, como uma conversa prolongada. Quando tentei focar em uma delas, senti uma tontura forte, como se meu corpo rejeitasse a tentativa. No dia seguinte, acordei com terra nas mãos, debaixo das unhas.
Não lembrava de ter mexido com o solo. Minhas roupas estavam sujas até os joelhos, como se eu tivesse caminhado muito durante a noite. Decidi perguntar aos vizinhos mais antigos. Um senhor que conhecia meu avô ouviu em silêncio e depois disse algo que nunca esqueci. O campo não puxa ninguém de uma vez, ele ensina a ficar. Perguntei o que isso significava. Ele respondeu: primeiro você começa a andar mais devagar. Depois, para de notar o tempo. Quando percebe, já não lembra por que precisava sair. Naquela noite, sonhei que estava parado no meio do campo fundo. Não havia céu, não havia horizonte, apenas o chão escuro sob meus pés e várias pessoas em pé ao meu redor, imóveis, olhando para baixo. Nenhuma delas levantava a cabeça. Acordei com dor intensa nas pernas, como se tivesse ficado horas em pé. No quinto dia, o campo começou a reagir de forma mais clara. O vento passou a apertar apenas ali, um vento frio, contínuo, que não alcançava a casa. As árvores rangiam lentamente, sempre no mesmo ritmo. Ouvi passos ao meu redor quando atravessava o campo. Não atrás, não à frente, ao redor, como se algo me acompanhasse em círculos, fora do meu campo de visão. À noite a casa estalava, não como madeira velha, mas como se estivesse sendo pressionada de fora. As paredes pareciam mais próximas, o teto mais baixo. Ouvi uma frase, sussurrada por várias vozes ao mesmo tempo, vinda do chão. Desce mais um pouco. Na última madrugada, acordei já de pé, do lado de fora da casa. Estava no campo fundo, descalço. A terra era fria, úmida. À minha frente, várias formas humanas surgiam lentamente da escuridão. Não caminhavam, apenas se erguiam, como se sempre tivessem estado ali, enterradas até certo ponto. Nenhuma delas me olhava. Todas olhavam para o chão. Senti um peso enorme nas pernas. Cada segundo em pé era mais difícil. Meu corpo aceitava aquilo com facilidade assustadora. Uma parte de mim entendia que ficar ali era mais simples do que lutar. Consegui gritar, não por ajuda, pelo som. O grito quebrou algo. As vozes cessaram. O vento parou. Acordei no hospital da cidade dias depois. Fui encontrado caído perto da estrada, longe do campo. Estava desidratado, com os pés feridos e os músculos das pernas comprometidos, como se tivesse permanecido imóvel por muito tempo. O terreno foi vendido por um valor irrisório. Até hoje, quando fico parado por muito tempo, sinto o chão me puxar. E às vezes, quando estou em silêncio absoluto, ouço alguém sussurrar, com paciência infinita: devagar, aqui ninguém tem pressa. Eu nunca acreditei que lugares pudessem aprender as pessoas. Sempre achei que histórias de interior exageravam por medo ou tédio. Até passar um mês na Serra das Pedras Brancas, uma região afastada do interior da Bahia, onde o chão é claro demais, o vento nunca sopra em linha reta e todo mundo evita passar depois do pôr do sol. Fui para lá por trabalho. Sou técnico em manutenção de torres de rádio e uma repetidora antiga havia parado de funcionar. O equipamento ficava no alto de uma serra pouco frequentada, acessível apenas por uma estrada de terra estreita, cheia de curvas cegas. O contrato era simples: subir, avaliar danos, trocar o que fosse possível e descer no mesmo dia. Mas nada lá funcionava como no mesmo dia. Logo na subida, percebi algo estranho. O caminho parecia mudar. Não fisicamente, as curvas eram as mesmas, mas a sensação de distância não batia. Trechos curtos pareciam longos demais. Outros passavam rápido demais, como se eu tivesse piscado e perdido pedaços do trajeto. Havia uma casa antiga perto do topo, usada antigamente como apoio técnico. Foi ali que decidi ficar, já que a neblina começou a descer cedo demais. A casa era simples, de alvenaria grossa, janelas pequenas e teto baixo. O interior cheirava a pedra fria e poeira antiga. Nenhum sinal de vandalismo, nenhuma pichação, nada quebrado, como se ninguém tivesse ousado mexer ali. Na primeira noite,
Ouvi o vento bater nas pedras. Não era um som contínuo, era irregular, como se algo estivesse respirando do lado de fora. O barulho vinha e ia, sempre no mesmo ritmo. Eu tentava dormir, mas tinha a sensação incômoda de que se fechasse os olhos por tempo demais, perderia alguma coisa importante. Acordei de madrugada com um estalo seco vindo do quintal. Depois outro e outro. Pareciam pedras sendo deslocadas lentamente. Quando criei coragem para olhar pela janela, vi apenas a neblina baixa cobrindo tudo, mas tive certeza absoluta de que havia formas se movendo ali dentro, lentas, pesadas. No dia seguinte, subi até a torre. O equipamento estava intacto, nenhum cabo rompido, nenhum sinal de descarga elétrica. Mesmo assim, não funcionava. O sinal simplesmente desaparecia depois de alguns segundos, como se fosse engolido. Enquanto trabalhava, senti algo estranho. A sensação clara de que eu estava sendo observado por cima, não pelos lados. Olhei para o céu. As nuvens estavam baixas demais, quase tocando o topo da torre. Em certos momentos, parecia que algo se movia dentro delas. À tarde, encontrei marcas no chão ao redor da casa. Não eram pegadas comuns, eram afundamentos largos, como se alguém tivesse parado ali por muito tempo sem se mover. As marcas formavam um círculo irregular, como se várias pessoas tivessem ficado em volta da casa, olhando para dentro. Na segunda noite, ouvi vozes. Vinham da serra. Não gritavam, não chamavam, apenas conversavam, em tons baixos, como gente cansada. As palavras não eram claras, mas o ritmo era humano demais para ser vento. Em alguns momentos, uma das vozes se destacava, e eu tinha a impressão perturbadora de que ela falava meu nome, ainda que de forma errada, alongando sílabas que não existiam. Tentei ligar para a cidade, sem sinal. O rádio da caminhonete chiava, mas não respondia. O silêncio da serra parecia mais espesso conforme a noite avançava. No terceiro dia, percebi que algo em mim estava mudando. Eu caminhava mais devagar, sem perceber. Parava no meio do trajeto sem motivo, ficava longos minutos olhando para as pedras claras da serra, sentindo uma calma estranha, pesada. Pensamentos de ir embora pareciam distantes, irrelevantes, como se descer não fosse urgente. Encontrei atrás da casa uma trilha antiga que não lembrava de ter visto antes. Ela descia entre pedras grandes, formando uma passagem natural. O ar ali era mais frio, o som parecia abafado. Desci alguns metros e senti um peso enorme no peito, como se algo me empurrasse para baixo. Ouvi passos atrás de mim. Não me virei. A trilha parecia continuar para sempre, descendo em curvas suaves. O chão ficava mais claro, as pedras mais lisas. Vozes vinham de baixo, mais próximas agora, falando todas juntas, repetindo uma frase lenta, paciente. Aqui embaixo é mais fácil. Voltei correndo para casa, com o coração disparado. Tranquei a porta. Passei o resto do dia sentado, tentando manter a mente ocupada. Mas à noite, a serra começou a responder. As pedras estalavam, não como rochas quebrando, mas como juntas se movendo. A casa vibrava levemente, como se algo muito grande estivesse se ajeitando ao redor dela. Senti o chão frio sob meus pés, mesmo com os sapatos. Ouvi uma batida na parede. Não forte, não ameaçadora. Uma batida paciente. Depois outra e outra. As vozes voltaram, agora mais próximas, mais claras. Diziam coisas simples, repetidas, em tons diferentes. Você já está aqui. Não precisa descer tudo de uma vez. A serra segura. Na última madrugada, acordei do lado de fora da casa. Estava descalço, com as mãos sujas de poeira branca. À minha frente, a trilha antiga estava aberta, mais larga do que antes. Ao redor, várias silhuetas humanas estavam paradas entre as pedras. Não tinham rosto definido, eram claras demais, quase confundidas com a própria serra. Nenhuma delas se movia. Todas esperavam. Sentia um peso enorme nas pernas, mas ao mesmo tempo uma tranquilidade perigosa. Descer parecia natural, necessário, como voltar para um lugar onde eu sempre deveria ter estado. Não sei de onde tirei forças para correr. Subi a trilha aos tropeços, com o corpo pesado, a respiração falhando.
Entrei na caminhonete e desci a serra sem olhar para trás. Acordei horas depois, parado no acostamento da estrada principal, com o tanque quase vazio e as mãos tremendo. A torre nunca foi consertada. Até hoje, às vezes sonho com pedras claras e caminhos que descem sozinhos. E quando fico em lugares muito altos demais, ouço a serra me chamar, com voz calma. Não precisa ter pressa. A gente espera. Eu passei a maior parte da minha vida trabalhando em estrada. Não como caminhoneiro, mas como vigia noturno de obras rurais. Aquele tipo de serviço que quase ninguém quer. Ficar sozinho, longe de cidade, tomando conta de máquinas paradas e terrenos esquecidos. Foi assim que acabei na Várzea do Engano, uma região plana do interior de Goiás, cercada por pasto velho, cercas caídas e uma estrada de chão que parecia não levar a lugar nenhum. A obra era simples, um reservatório de água que tinha sido abandonado depois de problemas com licenças. Meu trabalho era apenas evitar roubo de material. O contrato era de 3 semanas. O pessoal da empresa me deixou lá com um container adaptado para dormir, uma lanterna, um rádio e comida suficiente. Antes de ir embora, um dos engenheiros comentou meio em tom de brincadeira: "Se ouvir alguém te chamando de noite, não responde." Eu ri. Ele não. A várzea era estranha desde o começo. Não havia desnível visível, mas tudo ali parecia levemente inclinado, como se o chão estivesse sempre cedendo um pouco. Durante o dia, o calor era seco e pesado. À noite, um frio úmido subia do chão e grudava na pele. Na primeira noite, nada aconteceu. Na segunda, notei algo estranho. O escuro parecia mais escuro ali. A luz da lanterna não se espalhava direito. Iluminava apenas o que estava diretamente à frente, como se a escuridão absorvesse o resto. Na terceira noite, ouvi passos. Vinham da estrada de terra. Eram lentos, espaçados, como alguém caminhando sem pressa, arrastando os pés. Peguei a lanterna e apontei. Não vi ninguém. Os passos continuaram por alguns segundos e pararam de uma vez, como se tivessem percebido o que eu escutava. No dia seguinte, encontrei marcas no chão perto da cerca. Não eram pegadas completas, eram meias marcas, como se o pé tivesse tocado o chão de leve, sem se firmar. Havia muitas, todas apontavam na direção do container. Na quarta noite, ouvi alguém falar. Não foi um grito, não foi um chamado alto, foi uma voz baixa, próxima, do lado de fora. "Moço!" Não respondi. A voz repetiu um pouco mais perto. "Moço, dá para ajudar?" O tom não era agressivo, era cansado, quase educado. Meu instinto gritava para não responder. Fiquei imóvel, segurando a lanterna com força. Depois de alguns segundos, ouvi algo pior. Várias vozes começaram a falar ao mesmo tempo, em tons baixos, vindas de diferentes pontos da várzea. Nenhuma gritava, nenhuma se exaltava. Era como uma conversa grande, dispersa, onde todas diziam a mesma coisa em momentos diferentes. "A gente está aqui faz tempo. É só falar com a gente. Não precisa fingir que não ouve." Tampei os ouvidos. Não adiantou. As vozes pareciam vir do chão, vibrando sob meus pés. Na quinta noite, comecei a perder a noção do tempo. Eu jurava que tinha acabado de escurecer, mas o relógio marcava quase madrugada. Em outros momentos, piscava e horas tinham passado. O rádio chiava sozinho, captando fragmentos de fala que não formavam frases completas. Ouvi meu nome no meio do chiado. Na sexta noite, acordei com o container levemente inclinado. Saí para olhar. O chão em volta estava mais baixo, como se tivesse cedido durante a noite. Não era um buraco. Era uma depressão suave, grande demais para ter se formado de repente. Vi alguém parado perto da obra. Uma silhueta humana, imóvel, olhando para o reservatório inacabado. Apontei a lanterna. A luz atravessou a figura como se fosse fumaça. Mesmo assim, tive certeza de que ela virou a cabeça para mim. Ouvi bem perto do meu ouvido. "Agora você viu." Depois disso, as noites pioraram. As vozes começaram a imitar pessoas que eu conhecia. Ouvi minha mãe me chamando, um amigo de infância, um antigo colega de trabalho que já tinha morrido.
Todas as vozes vinham do mesmo lugar, da parte mais baixa da várzea, onde o chão parecia sempre úmido. Comecei a sentir peso nas pernas. Andar ficava cansativo rápido demais. Às vezes eu parava no meio do terreno sem perceber, ficando ali parado por minutos, olhando para o nada, sentindo uma calma estranha. Na penúltima noite, ouvi passos dentro do container, não do lado de fora, dentro. Passos lentos, circulando a cama, como alguém avaliando onde se deitar. O metal rangia sob o peso invisível. Senti algo sentar ao meu lado. O calção afundou. Uma voz, agora clara, sussurrou: "Você já tá ficando igual a gente." Na última noite, acordei do lado de fora. Estava no meio da várzea, descalço, com o chão frio e úmido cobrindo meus pés. Ao redor, várias silhuetas humanas estavam paradas, afundadas até a canela na terra, imóveis, olhando para mim. Nenhuma tinha rosto definido, apenas formas. Todas falavam em unissono, em tom calmo. Aqui ninguém some, aqui todo mundo fica. Senti minhas pernas afundarem mais um pouco. O chão parecia vivo, cedendo com paciência. Uma parte de mim achou aquilo aceitável. Descansar, parar de andar, parar de vigiar. Gritei. O som saiu fraco, como se fosse engolido pelo ar pesado. Mesmo assim, corri. Tropecei, afundei até o joelho. Consegui me soltar à força, rasgando a pele. Acordei dias depois em um hospital da região. Fui encontrado na estrada, andando sem rumo, com os pés feridos e sinais claros de hipotermia. A obra foi oficialmente cancelada. Até hoje, quando piso em terreno muito plano, sinto o chão ceder levemente. E às vezes, de madrugada, ouço alguém falando meu nome em tom educado, paciente, vindo de baixo. "Moço, agora não precisa mais vigiar nada." Eu aceitei o trabalho no Brejo do Cordeiro porque ninguém queria mais passar uma noite lá. Diziam que o lugar confundia as pessoas. Não enlouquecia de uma vez, só misturava as coisas por dentro, como quem mexe lembranças numa caixa velha até nada mais encaixar direito. O Brejo ficava no interior do Maranhão, numa região afastada, cercada por mata baixa e áreas alagadas que nunca secavam completamente, nem no período de estiagem. O nome vinha de um antigo criador de gado que havia sumido décadas atrás, deixando apenas cercas tortas e histórias mal contadas. Oficialmente, o lugar era só um ponto de monitoramento ambiental. Na prática, era um vazio esquecido entre estradas ruins. Meu serviço era simples: cuidar de sensores de nível da água e anotar medições durante 2 semanas. Havia um abrigo de madeira elevado, construído sobre estacas grossas, para evitar alagamentos. Antes de me deixar lá, o técnico mais velho falou algo estranho. "Se ouvir água correndo onde não tem água, não segue." Eu concordei sem perguntar nada. No primeiro dia, tudo parecia normal. O brejo tinha aquele cheiro constante de terra molhada e vegetação apodrecendo. Mosquitos, sapos, pássaros. Barulho não faltava. O problema começou quando o barulho sumiu. Na primeira noite, por volta da meia-noite, os sons cessaram de uma vez. Nenhum inseto, nenhum animal. Apenas o estalar leve da madeira do abrigo. O silêncio não veio de forma natural. Foi como se alguém tivesse fechado uma porta invisível. Acordei com a sensação de estar sendo observado de baixo, não de fora, de dentro do brejo. Olhei pelas frestas do assoalho e vi apenas escuridão e água parada, refletindo nada. Na manhã seguinte, notei algo estranho. O nível da água estava exatamente igual ao do dia anterior, nem 1 centímetro a mais ou a menos. Os sensores confirmavam. Isso não era normal para um brejo vivo. No segundo dia, comecei a ouvir sons que não batiam com o ambiente. Passos lentos sobre lama seca, o rangido distante de uma cerca sendo aberta, um som baixo, contínuo, como alguém respirando fundo, vindo da água. Naquela noite, ouvi algo pior. Ouvi alguém andando debaixo do abrigo. As estacas rangiam uma a uma, lentamente, como se algo pesado estivesse passando a mão nelas.
Não eram passos apressados. Era uma caminhada cuidadosa, quase respeitosa. Uma voz baixa, molhada, falou: "Tá raso hoje." Eu não respondi. Fiquei imóvel, com o coração batendo tão forte que achei que a madeira ia vibrar. No terceiro dia, encontrei marcas estranhas perto do abrigo. Não eram pegadas, eram arrastos largos, como se algo tivesse sido puxado para fora da água e depois devolvido ao brejo. Havia vários, indo e voltando, sempre no mesmo ponto. Conforme os dias passavam, comecei a perceber falhas na minha memória recente. Às vezes, eu não lembrava de ter feito as anotações do dia. Outras vezes, encontrava páginas escritas com minha letra, mas com frases que eu não reconhecia. Hoje a água falou mais. Ainda dá pé. Eles não gostam quando fica fundo. Na quinta noite, ouvi a água correndo. Levantei rápido. Não havia corrente alguma no brejo. Mesmo assim, o som estava lá. Água fluindo, como um riacho invisível, circulando o abrigo. As vozes começaram a surgir no meio do som. Muitas. Falavam baixo, como gente conversando para não acordar alguém. Em certos momentos, repetiam palavras isoladas. Desce, dá pé, só até o joelho. Senti um peso estranho nas pernas, uma vontade absurda de conferir, de só descer um pouco, molhar os pés, confirmar que estava tudo sob controle. Na sexta noite, acordei já em pé, com a porta do abrigo aberta. O brejo estava diferente. A água refletia algo que não era o céu. Parecia mais escura, mais funda. Vi formas humanas paradas na água, imóveis, com o nível chegando à cintura. Não se mexiam, apenas observavam. Uma delas deu um passo à frente. A água subiu ao redor dela, mas o corpo continuou visível. "Ainda lembra onde é fundo?" perguntou. Minhas pernas tremiam. Dei um passo para trás. Senti a madeira do abrigo vibrar, como se desaprovasse minha decisão. As vozes mudaram de tom. Ficaram mais pacientes. Não precisa ir tudo de uma vez. A gente aprende devagar. Primeiro, você esquece o raso. Na última madrugada, acordei dentro da água. Estava no brejo, com a água na altura do peito. Não sentia frio, não sentia pânico. Ao redor, várias pessoas estavam paradas na água, algumas quase submersas, outras apenas com o rosto para fora. Nenhuma piscava. Todas me olhavam. Senti algo segurar minhas pernas por baixo, puxando com cuidado, como quem ajuda alguém a afundar sem machucar. Gritei. A água entrou na minha boca. O mundo ficou confuso, pesado. Acordei dias depois, em um hospital, resgatado por pescadores que me encontraram agarrado a uma estaca do abrigo, inconsciente, com sinais claros de afogamento. O monitoramento foi suspenso. Até hoje, quando entro em água parada, sinto uma calma estranha. E às vezes, no silêncio, ouço alguém sussurrar perto do meu ouvido. Agora você sabe, nem todo fundo parece fundo no começo.